Boa noite, muito bom. Estamos aqui para realizarmos mais uma leitura sobre temas interessantes, estudos, reflexões. E hoje eu trago aqui uma leitura um pouco mais densa, mas nem por isso menos interessante, uma leitura exuberante e difícil, certo? Porque é o Seminário 13. É o Seminário 13 do psicanalista francês Jacques Lacan. Então, é um seminário bastante difícil. Eu adquiri essa obra na Sociedade Psicanalítica de São Paulo, até porque não tinha nas editoras, não tinha em livrarias. Essa obra realmente é muito difícil, certo? Foi até indicação também de uma pessoa que é da área. E super interessante, é um texto fulcral do pensamento Lacan, que nos possibilita compreensões mais amplas do itinerário lacaniano, do seu projeto de psicanálise, da psicanálise francesa, certo? Então, Jacques Lacan é O Objeto da Psicanálise, texto de 1965, 1966, certo? É o Seminário 13. Aqui, ó, Seminário 13. Tem umas gravuras até em chinês aqui. É uma obra fantástica. Os ideogramas chineses, certo? Então aqui a primeira página, vai ser uma leitura aqui. A primeira página é a lição 1. 1º de dezembro de 1965. Ciência e verdade. Ciência e verdade. Senhoras e senhores, senhor diretor da Escola Normal Superior que aceitou hoje, nesse recinto da escola, onde sou mero hóspede, me dar a honra de sua presença. Aqui essa primeira lição foi nomeada Ciência e Verdade e foi publicada no Escritos, tá? É uma obra de Lacan que é chamada Escritos. No entanto, a versão em francês da Stafferla é ligeiramente diferente, o que nos levou a fazer uma nova tradução do texto, tá? Então aqui o tradutor do Seminário 13, né? Uma obra bastante fundamental, pensamento Lacan. Então vamos lá. O status do sujeito na psicanálise. Diremos que o fundamentamos no ano passado. Quer dizer, o status do sujeito na psicanálise. Diremos que o fundamentamos no ano passado. Chegamos a estabelecer uma estrutura que informa do estado da fenda da Spaltung. A Spaltung é um termo alemão traduzido por divisão, por cisão, certo? Até a palavra indica isso, né? Spaltung, ela tem esse L bem no meio, né? Bem no meio dela. Spaltung da fenda. Chegamos a estabelecer uma estrutura que informa do estado de fenda da Spaltung em que o psicanalista o situa em sua praxis. O psicanalista identifica essa fenda de maneira, de certa forma, cotidiana, admitida na base, já que o simples reconhecimento do inconsciente basta para motivá-la e que também o submerge-se, posso dizer, por sua constante manifestação. Mas para que ele saiba o que ocorre com sua praxis, ou simplesmente o dirija conforme o que lhe é acessível, não basta que essa divisão seja para ele um fato empírico, nem tampouco que o fato empírico tenha tomado forma de paradoxo. É preciso certa redução, por vezes demorada para se realizar, mas sempre decisiva no nascimento de uma ciência. Redução que constitui propriamente seu objeto e em que a epistemologia, que visa a defini-la em cada caso, ou em todos, está longe de ter, pelo menos a nosso ver, cumprido com sua tarefa.
Pois, ao que eu saiba, ela não explicou plenamente, por esse meio da definição do objeto, a mutação decisiva que, pelo viés da física, fundou a ciência, no sentido moderno desde então postulado como absoluto, posição esta que justifica uma mudança radical de estilo. No tempo do seu progresso, na forma galopante de sua imissão em nosso mundo, nas relações em cadeia que caracterizam o que poderíamos chamar de as expansões de sua energética. Por tudo isso, nos parece radical uma modificação em nossa posição de sujeito, no duplo sentido. Ele que, na ciência, ela é inaugural, e do que a ciência a reforça cada vez mais. Aqui Coarré é nosso guia e sabemos quão ainda ele é desconhecido. Portanto, ainda não dei o passo à frente concernente à criação, como ciência da psicanálise, mas foi possível notar que tomei como fio condutor, no ano passado, certo momento do assunto que considero ser o correlato essencial da ciência. Um momento historicamente definido, do qual talvez tenhamos de saber se ele é rigorosamente reiterável pela experiência. Aquele que foi esse correlato que, enquanto momento, é o desfilamento de uma rejeição de qualquer saber pretende deixar ao sujeito certa ancoragem no ser, que acreditamos constituir o sujeito da ciência em sua definição, termo devendo ser tomado no sentido de porta estreita. Né? Esse correlato que, enquanto momento, é o desfilamento de uma rejeição de qualquer saber pretende deixar ao sujeito certa ancoragem no ser, que acreditamos constituir o sujeito da ciência em sua definição, termo devendo ser tomado no sentido de porta estreita. Esse fio não nos guiou em vão, já que nos levou a formular, no fim do ano, nossa divisão experimentada do sujeito como divisão entre saber e a verdade. Divisão experimentada do sujeito como divisão entre o saber e a verdade, acompanhando-a de um modelo topológico, a banda de Moebius, que dá a entender que não é de uma distinção de origem que deve resultar a divisão, em que esses dois termos se vêm juntar. Quem relerá com o esclarecimento que meu ensino sobre Freud pôde acrescentar à técnica da leitura, esse artigo em que Freud nos faz o legado do termo Spaltung, após o qual a morte o fez soltar a pena e depois voltará para os artigos sobre o fetichismo, de 1927, e sobre La Peste de la Réalité, de 1924. Este apreciará como é evidente que o que motiva Freud para um remanejo doutrinal, que ele enfatiza no sentido de uma tópica, é uma preocupação de elaborar uma dimensão que, pode-se dizer, seja propriamente estrutural, já que é a relação entre esses termos e sua retomada dialética na experiência, que só dá sustento ao seu progresso. Aqui as obras de Freud, a divisão do ego no processo de defesa, de 1938, Die Spaltung e Abwehrvorgang, o fetichismo, a perda da realidade na neurose e na psicose. As obras que Lacan cita aqui, certo? Então, continuando. Longe de supor qualquer excerto de aparelho, longe de supor qualquer enxerto de aparelho, em suma, que o Ich-Spaltung, fenda do eu sobre a qual sua mão cai, seja bem o sujeito que ela nos aponta como termo a elaborar. A partir daí, o princípio de realidade perde a ambiguidade com a qual ele fica marcado se nele se inclui a realidade psíquica.
Desse princípio não se pode definir outra função além de conduzir ao sujeito da ciência. E basta pensar nisso para que, logo, entrem em campo tais reflexões que nos proibimos por serem demais evidentes. Por exemplo, que é impensável que a psicanálise como prática, que o inconsciente, o de Freud, como descoberto, houvessem tomado seu lugar antes do nascimento, no século que foi chamado o século da genialidade, o século XVIII da ciência, o ser tomada no sentido absoluto, no instante indicado, sentido este que de certo não apaga o que se instituiu antes sob o mesmo nome, mas que, em vez de encontrar nisso seu arcaísmo, extrai dele o fio para si, de uma maneira que melhor mostra sua diferença com qualquer outro. Uma coisa é certa: se o sujeito está realmente ali, no nível dessa diferença, qualquer referência humanista torna-se supérflua aí, pois é esta que ele logo corta. Não visamos, dizendo isso, da psicanálise e da descoberta de Freud, o tal acidente que, seja pelo fato de seus pacientes terem ido procurá-lo em nome da ciência e do prestígio que ela conferia, no fim do século XIX, aos que a serviam, mesmo os de grau inferior, que Freud conseguiu fundar a psicanálise ao descobrir o inconsciente. Diremos, ao contrário do que se urde sobre um pretenso rompimento de Freud com o cientificismo de sua época, que foi o próprio cientificismo, se quisermos apontá-lo em sua adesão aos ideais de Bricker, por sua vez transmitidos através de um pacto em que Helmholtz e Dubois-Reymond haviam se dedicado a introduzir a fisiologia e as funções de pensamento, considerados como incluídos nos termos matematicamente determinados da termodinâmica quase chegada à sua completude em sua época, que conduziu Freud, como nos demonstram seus escritos, a abrir o caminho que para sempre levará seu nome. Dizemos que essa via nunca se desvinculou dos ideais desse tal cientificismo, já que é assim chamado, e que a marca que deste ela traz não é contingente, mas permanece essencial, e que é por meio dessa marca que conserva seu crédito, apesar dos desvios para os quais foi usada, e isso dado que Freud sempre se opôs a tais desvios com pronta segurança e rigor inflexível. Prova disso é seu rompimento com seu objeto mais prestigioso, nominalmente Jung, desde o momento em que este caminhou para algo cuja função não pôde ser definida de outra forma senão tentando restabelecer um sujeito dotado de profundeza. Este último termo no plural, o que sugere um sujeito profundezas. Este último termo no plural, o que sugere um sujeito composto por uma relação com o saber, relação dita arquetípica, que não foi reduzida àquela que lhe permite a ciência moderna, excluindo qualquer outra, a qual nada mais é além da relação que definimos no ano passado como pontual e evanescente, essa relação com o saber que desde o seu momento historicamente inaugural conserva o nome de cogito. Cogito cartesiano. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. É essa origem indubitável, patente em todo o trabalho freudiano, a lição que Freud nos deixa como chefe de escola, que se deve ao fato de o marxismo não ter alcance e, pelo que eu saiba, nenhum marxista mostrou alguma insistência em questionar seu pensamento, o pensamento de Freud, em nome dos seus engajamentos históricos. Refiro-me nominalmente à sociedade da monarquia dupla, no que tange aos limites judaizantes em que Freud permanece confinado em suas aversões espirituais para com a ordem capitalista que condiciona seu agnosticismo político. Quem dentre vocês nos escreverá um ensaio digno de lamenar sobre a indiferença em matéria de política?
Eu acrescentaria: a ética burguesa pela qual a dignidade de sua vida vem nos inspirar um respeito que funciona como inibição a que sua obra tenha realizado, sem ser com mal entendido e confusão, o ponto de convergência dos únicos homens de verdade que nos restam. O agitador revolucionário, o escritor, por seu estilo, marca a língua. Sei em quem estou pensando, e esse pensamento renovou o ser do qual temos o precursor. Robert Félicité de Lamennais. Et c'est sur l'indifférence en matière de religion. Paris, Thomas Molan. Sente-se minha pressa em emergir de tantas precauções tomadas para remeter os psicanalistas às suas certezas menos discutíveis. No entanto, é preciso que eu os retome novamente, nem que seja ao preço de algum enfado. Dizer que o sujeito sobre o qual operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência talvez passe por um paradoxo. No entanto, é aí que se deve fazer uma demarcação sem a qual tudo se mistura e se inicia uma desonestidade que, em outros lugares, é chamada de objetiva, mas que é falta de audácia e falta de ter identificado o objeto que mela. Por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. Que chamem a isso, onde quiserem, terrorismo. Tenham o direito de sorrir, pois não é em um meio em que a doutrina seja abertamente matéria de negociatas que eu recearei chocar alguém ao formular o meu pensamento, que o erro de boa-fé é dentre todos o mais imperdoável. A posição do psicanalista não deixa escapatória, já que exclui a ternura da bela alma. É mais um paradoxo dizê-lo, talvez seja, aliás, o mesmo. Seja como for, afirmo que qualquer tentativa ou até tentação em que a teoria em curso não deixa de ser reincidente, de encarnar mais adiante o sujeito é errância. O sujeito é errância, sempre fecunda em erros, e como tal falha. Assim, por encarná-lo no homem, o qual volta para a criança. Bacana esse texto aqui. Seja como for, afirmo que qualquer tentativa ou até tentação em que a teoria em curso não deixa de ser reincidente, de encarnar mais adiante o sujeito é errância, sempre fecunda em erros e como tal falha, assim por encarná-lo no homem, o qual volta para a criança. Pois esse homem ali será o primitivo, o que falseará tudo do processo primário. Da mesma forma que a criança representará nisso o subdesenvolvido, o que irá mascarar a verdade do que ocorre de original durante a infância. Que massa, cara, esse texto aqui. Em suma, o que Claude Lévi-Strauss denunciou como a ilusão arcaica é inevitável em psicanálise, se não nos mantivermos firmes na teoria quanto ao princípio que enunciamos há pouco, que um único sujeito nela é aceito enquanto tal, aquele que pode torná-lo científico. O que significa que acreditamos que a psicanálise demonstre nisso nenhum privilégio. Não há ciência do homem, o que convém entender com o mesmo tom que não há pequenas economias. Não há pequenas economias. Não há ciência do homem porque o homem da ciência não existe, mas somente seu sujeito. Sabe-se da minha repugnância de sempre e pela denominação de ciências humanas, que me parece ser o próprio apelo da servidão. É também porque o termo é falso, excetuada a psicologia, que descobriu meios de se perpetuar nos préstimos que ela oferece à tecnocracia, e até como concluiu com um humor realmente swiftiano, um artigo sensacional do professor Canguilhem, que não sei se está aqui hoje,
e até em uma deslizada de tobogã do Panteão até a prefeitura de polícia. Talvez seja no nível da seleção, do criador da ciência, do recrutamento, da pesquisa e de sua manutenção que a psicologia se deparará com o próprio fracasso no seu emprego. Para todas as ciências dessa classe, vemos facilmente que não constituem uma antropologia. Não constituem uma antropologia. Ok. Que examinemos Levi, Bru ou Piaget, seus conceitos, mentalidade chamada pré-lógica, pensamento ou discurso pretensamente egocêntrico, só fazem referência à suposta mentalidade, ao pensamento presumido, ao discurso efetivo do sujeito da ciência. Não estamos dizendo do homem da ciência. De tal modo que todos podem se aperceber que os limites mentais, certamente, Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté. É o swiftiano, escritor, poeta, panfletário e sacerdote irlandês. Qu'est-ce que la psychologie? Conférence de 18 de dezembro. 84 de dezembro de 1956. Carrier pour l'analyse, 1966. Os limites mentais, certamente. Aqui. A fraqueza do pensamento presumível. O discurso efetivo meio árduo do homem de ciência, entre aspas, o que não é absolutamente a mesma coisa que o sujeito da ciência, entre aspas. Vem pesar em suas construções certamente não desprovidas de objetividade, mas que só interessam à ciência porquanto não trazem nada sobre o mago, por exemplo, e pouco sobre a magia, se for algo sobre seus rastros, ainda que esses rastros sejam de um ou de outro, já que não foi Lévi-Bru quem os traçou. Ao passo que o balanço, no outro caso, Piaget, é mais severo. Ele nos traz nada sobre a criança, pouco sobre seu desenvolvimento, uma vez que lhe falta o essencial. E, da lógica que ela demonstra, refiro-me à criança de Piaget, em sua resposta a enunciados cuja série constitui o teste, nada além daquela série que regiu sua enunciação para fins de teste, ou seja, o do homem de ciência, no qual o lógico, não o nego, conserva seu valor. Nas ciências válidas de um outro modo, ainda que seus títulos devam ser revistos, constatamos que o fato de se proibirem a ilusão arcaica, entre aspas, que podemos generalizar com o termo de psicologização do sujeito, não causa nenhum entrave em sua fecundidade. Psicologização do sujeito. As teorias dos jogos, melhor chamada de estratégia, é exemplo disso, exemplo em que se tira proveito do caráter inteiramente calculável de um sujeito estritamente reduzido à fórmula de uma matriz de combinações significantes. O caso do linguista é mais sutil, já que tem de integrar a diferença entre o enunciado e a enunciação, o que desta vez é efetivamente a incidência do sujeito falante enquanto tal, e não do sujeito da ciência. Por isso é que ela vai centrar-se em outra coisa, a saber, na bateria do significante, cuja prevalência se trata de assegurar sobre esses efeitos de significação. A bateria do significante, cuja prevalência se trata de assegurar sobre esses efeitos de significação. É também por esse lado que aparecem as antinomias. As antinomias, certo? A serem dosadas de acordo com o extremismo da posição adotada na constituição desse objeto.
O que podemos dizer é que se vai muito longe na elaboração dos efeitos da linguagem, posto que nela se pode construir uma poética que nada deve à referência ao espírito do poeta, nem tampouco à sua encarnação. É do lado da lógica que aparecem os diversos indícios de refração da teoria linguística com relação ao sujeito da ciência. Eles são diferentes quanto ao léxico, quanto ao morfema sintático e quanto à sintaxe da frase. Daí as diferenças teóricas entre um Jacobson, um Gemslev e um Chomsky. É a lógica que, aqui, faz às vezes de umbigo do sujeito, e a lógica enquanto nada lógica, vinculada às contingências de uma gramática. É preciso, literalmente, que a formalização da gramática contorne essa lógica para se estabelecer com sucesso. Mas o movimento desse contorno está inscrito nesse estabelecimento. Indicaremos mais adiante como se situa a lógica moderna. Terceiro exemplo. Ela é, incontestavelmente, a consequência estritamente determinada de uma tentativa, como o vimos no ano passado, de suturar o sujeito da ciência, e o último teorema de Gödel mostra que ela fracassa nisso, o que significa que o sujeito em questão permanece o correlato da ciência, mas um correlato antinômico, já que a ciência comprova-se definida pela incompletude do esforço em suturá-lo. A ciência comprova-se definida pela incompletude do esforço em suturá-lo. Que se apreenda nisso a marca, sem dúvida, do estruturalismo. Ele introduz em qualquer ciência humana que conquista uma modalidade muito especial do sujeito, aquela para a qual não encontramos outro indício do que topológico, digamos, o signo gerador da banda de Moebius, que chamamos de 8 interior. O sujeito está, se pode dizer, em uma exclusão interna a seu objeto. A subordinação que a obra de Claude Lévi-Strauss manifesta para com tal estruturalismo será aqui endossada por nossa tese apenas para nos satisfazermos, por enquanto, com sua periferia. Lévi-Strauss. Contudo, é claro que o autor valoriza ainda mais a abrangência da classificação natural que o selvagem introduz no mundo, especialmente quanto a um conhecimento da fauna e da flora que, como ele sublinha, nos ultrapassa, que pode alegar Claude Lévi-Strauss, o autor de certa recuperação que se anuncia na química, de uma física das qualidades gustativas e odorantes, em outras palavras, de uma correlação dos valores perceptíveis com uma arquitetura de molécula à qual chegamos por intermédio da análise combinatória, isto é, pela matemática do significante, como em qualquer ciência até agora. Caramba, que texto impressionante. Aqui. Eu vou ler mais uma vez esse parágrafo, que é difícil essa leitura, certo? Mas para ficar mais fixado, é que a subordinação que a obra de Claude Lévi-Strauss manifesta para com tal estruturalismo será aqui endossada por nossa tese apenas para nos satisfazermos, por enquanto, com sua periferia. Contudo, é claro que o autor valoriza ainda mais a abrangência da classificação natural que o selvagem introduz no mundo, especialmente quanto a um conhecimento da fauna e da flora que, como ele sublinha, nos ultrapassa, que pode alegar Claude Lévi-Strauss, o autor de certa recuperação que se anuncia na química, de uma física das qualidades gustativas e odorantes, em outras palavras, de uma correlação dos valores perceptivos para com uma arquitetura de molécula à qual chegamos por intermédio da análise combinatória, isto é, pela matemática do significante, como em qualquer ciência até agora. O saber, portanto, está aí bem separado do sujeito, segundo a linha correta, que não apresenta nenhuma hipótese sobre a insuficiência de seu desenvolvimento, o qual, aliás, tecia bastante dificuldade para demonstrar.
E tem mais. Claude Lévi-Strauss, quando, após ter extraído a combinatória latente em as estruturas elementares do parentesco, ele nos atesta que tal informante, para usar o termo dos etnólogos, é perfeitamente capaz de traçar sozinho o grafo Levi-Straussiano. O que ele nos diz senão que, também, ele extrai aí o sujeito da combinatória em questão, aquele que, em seu grafo, não tem outra existência senão a indicação ego. Ao demonstrar a potência do aparelho que constitui o mitema, para analisar as transformações mitogênicas que nessa etapa parecem instituir-se em uma sincronia que se simplifica por suas reversibilidades, Claude Lévi-Strauss não pretende nos fornecer a natureza do mitante. Ele apenas sabe que, se seu informante é capaz de escrever o cru e o cozido, exceto o gênio que aí deixaria sua marca, ele não pode fazê-lo sem deixar no vestiário, isto é, no museu do homem, ao mesmo tempo, certo número de instrumentos operatórios, ou seja, rituais, que consagram sua existência de sujeito como mitante, e que com esse depósito será rejeitado para fora do campo da estrutura daquilo que, em outra gramática, se chamaria de seu assentimento, o Grammaire de l'assentiment, do cardeal Newman. Tal escrito não deixa de ter peso, ainda que forjado para fins execráveis, e talvez eu tenha de tornar a mencioná-lo. O objeto da mitogênese, portanto, não está ligado a desenvolvimento algum, tampouco a uma parada do sujeito responsável. Não é a esse sujeito que ele se refere, mas ao sujeito da ciência, e sua identificação do objeto da mitogênese se realizará tão mais corretamente quanto o próprio informante estiver próximo de nele reduzir sua presença a de sujeito da ciência. Acredito simplesmente que Claude Lévi-Strauss fará restrições à introdução na compilação dos documentos de um questionamento inspirado da psicanálise, de uma coleta contínua dos sonhos, por exemplo, com tudo o que ele irá implicar com relações transferenciais. Porque, se eu lhe afirmo que em nossa praxis, longe de alterar o sujeito da ciência, do qual somente ele pode e quer conhecer, não traz por direito nenhuma intervenção que não tenda a que ele, o sujeito, se realize de maneira satisfatória, precisamente no campo que lhe interessa. Quer dizer, então, que um sujeito não saturado, mas calculável, constituiria o objeto subsumindo, de acordo com as formas da epistemologia clássica, o corpo das ciências, que chamaríamos de conjecturais, o que eu mesmo opus ao termo de ciências humanas. Creio isso muito menos indicado, haja visto que esse sujeito faz parte da conjuntura que constitui a ciência em seu conjunto. Aqui, então, a oposição das ciências exatas às ciências conjecturais não pode mais se sustentar a partir do momento em que a conjectura é possível de um cálculo exato. Probabilidade, por exemplo, em que a exatidão só se fundamenta em um formalismo separando axiomas e leis de agrupamento de símbolos. Entretanto, não poderíamos nos contentar em constatar que um formalismo tem maior ou menor êxito quando se trata, em última instância, de motivar sua expressão, que não surgiu milagrosamente, mas que se renova de acordo com crises muito eficazes, desde que certa linha reta me parece ter sido tomada nele. Repetimos que há algo no status do objeto da ciência que parece não ter sido elucidado desde que a ciência nasceu. Portanto, essa assertiva aqui, do texto de Lacan, repetimos que há algo no status do objeto da ciência que parece não ter sido elucidado desde que a ciência nasceu. Que algo é esse? No status do objeto. Então, lembramos que, claro,
Colocar agora a questão do objeto da psicanálise significa retomar a questão que introduzimos a partir de nossa vinda para esta tribuna, da posição da psicanálise dentro ou fora da ciência. Indicamos também que essa questão não poderia ser resolvida sem que, certamente, se modifique nela a questão do objeto na ciência enquanto tal. O objeto da psicanálise, dou o tom e vocês o veem chegando com ele, dado que nada mais é do que já adiantei da função que nele desempenho, o objeto A, seria então a ciência da psicanálise o saber sobre o objeto A. Essa é muito precisamente a fórmula que se trata de evitar, uma vez que esse objeto A deve ser inserido já, o sabemos, na divisão do sujeito que, por onde se estrutura muito especialmente. É daí que hoje recomeçamos o campo psicanalítico. Então, essa é muito precisamente a fórmula que se trata de evitar, uma vez que esse objeto A deve ser inserido, já o sabemos, na divisão do sujeito por onde se estrutura muito especialmente. E daí que hoje recomeçamos. É daí que hoje recomeçamos o campo psicanalítico. Eis porque era importante, primeiramente, enquanto fato a ser distinguido da questão de saber se a psicanálise é uma ciência, se seu campo é científico, esse fato, precisamente que sua praxis, não implica outro sujeito senão o da ciência. É preciso reduzir neste grau o que vocês me permitirão induzir através de uma imagem como a abertura do sujeito na psicanálise, para apreender o que nela ele recebe da verdade. Essa abordagem, sente-se, comporta uma sinuosidade que vocês veem, tenham de seguir e que puxa para o cativeiro. Esse objeto A não é tranquilo, ou melhor dito, poder-se-ia dizer que ele não os deixe tranquilos, e ao menos aqueles que mais lidam com ele. Os psicanalistas, que então seriam aqueles que, de forma elencada, eu trataria de fixar através do meu discurso. É verdade. O ponto em que nos encontramos hoje, por ser aquele em que terminamos o ano passado, o da divisão do sujeito entre verdade e saber, é para eles um ponto habitual, aquele ao qual Freud os convida, sob o chamado Wo es war, soll ich werden. Wo es war, soll ich werden. Soll ich werden. Wo es war, soll ich werden. Que retraduzo mais uma vez para acentuá-lo aqui. Wo es war, soll ich werden. Soll ich werden. Lá onde isso estava, lá como sujeito, deve eu advir. Aqui, interessante aqui, ó, a citação de Freud. Lá onde isso estava, lá como sujeito, devo eu advir. Lá onde o isso, né? Também o nome de Freud chamado para inconsciente. Lá onde isso estava, lá como sujeito, devo eu advir. Wo es war, soll ich werden. Ora, desse ponto eu lhes mostro a estranheza ao tomá-lo por trás, o que mais bem consiste em trazê-los para sua frente. Como o que estava me esperando desde sempre de um ser obscuro, viria a se totalizar com um traço que só se traça ao dividi-lo mais nitidamente do que me não tem mais essa continuação aqui, ó. Do que me é dado saber, é uma pergunta, certo? Aqui, ó. Como o que estava me esperando desde sempre de um ser obscuro, viria a se totalizar com um traço que só se traça ao dividi-lo mais nitidamente do que me é dado saber.
Não é apenas na teoria que se coloca a questão da dupla inscrição, por ela ter provocado a perplexidade em que meus alunos Laplanche e Leclerc poderiam ter tido em sua própria cisão na abordagem do problema. Sua solução, em todo caso, ela não é do tipo gestaltista. Em todo caso, ela não é do tipo gestaltista, mas nem deve ser buscada no prato em que a cabeça de Napoleão se inscreve na árvore. Aqui, o que é que ele quer dizer com isso? As árvores da liberdade, plantadas durante a Revolução Francesa, eram chamadas árvores Napoleão sob o Primeiro Império. Ela se situa muito simplesmente no fato de que a inscrição não se estampa do mesmo lado do pergaminho. Venha ela da impressora da verdade ou do saber. Ela se situa muito simplesmente no fato de que a inscrição não se estampa do mesmo lado do pergaminho, venha ela da impressora da verdade ou do saber. Que estas inscrições se misturem era algo a ser resolvido simplesmente na topologia, uma superfície em que a frente e o avesso acham-se em condições de se juntar por todos os lados, estava ao alcance da mão. É bem mais adiante, no entanto, que em um esquema intuitivo se posso dizer, ao encerrar a análise no seu ser que tal topologia pode apanhá-lo. É por isso que, quando ele a desloca para outro lugar, só pode ser uma fragmentação de quebra-cabeça que precisa, em todo caso, ser trazida para essa base. Eis porque não é inútil repetir que, na tarefa de escrever, penso, logo existo, aquilo se lê, que o pensamento só funda o ser ao se vincular à fala, onde qualquer operação toca a essência da linguagem. Muito bacana isso aqui. Um dos pensamentos fulcrais de Lacan é essa questão. É por isso que, quando ele o desloca para outro lugar, só pode ser em uma fragmentação de quebra-cabeça que precisa, em todo caso, ser trazida para essa base. Eis porque não é inútil repetir que, na tarefa de escrever, penso, logo existo, aquilo se lê, que o pensamento só funda o ser ao se vincular à fala, onde qualquer operação toca à essência da linguagem. Se de certa forma cogito sum nos é fornecido por Heidegger, para suas finalidades, por Heidegger, convém observar que ele algebriza a frase, e temos o direito de dar destaque a seu resto, cogito ergo, onde se evidencia que nada se fala senão ao se apoiar na causa. Ora, essa causa é o que envolve o soll-ich, o devo-eu, da fórmula freudiana que, ao inverter seu sentido, faz surgir o paradoxo de um imperativo que me pressiona em assumir minha própria causalidade. L'inconscient, une étude psychoanalytique, sexto colóquio de Bonneval. Aqui, Martin Heidegger, Etigre Tempo, Ser e Tempo, Etigre Tempo. Então, não sou, no entanto, causa de mim mesmo. Então, vamos lá entrar nos meandros da psicanálise aqui, um conteúdo bastante filosófico também, esse seminário 13, bastante filosofia aqui também, certo? Então, não sou, no entanto, causa de mim mesmo, e isso não por ser a criatura do Criador, ele também é. Remeto-os quanto a isso a Santo Agostinho e seu De Trinitate. Lacan é bastante erudito, ele conhecia o Santo Agostinho de Trinitate, certo? San Agostinho, Paris Vrim, de Trinitate, né? Ninguém, não sou eu, no entanto, causa de mim mesmo, e isso não por ser a criatura. Do Criador ele também é. Remeto-os quanto a isso a Santo Agostinho e seu De Trinitate. A causa de si spinozana
spinoziana pode tomar emprestado o nome de Deus. Ela é outra coisa. Mas deixemos isso com essas duas palavras, que só usaremos para salientar que ela também é coisa diferente do todo. E que esse Deus, por assim ser outro, não é por isso o Deus do panteísmo. É preciso apreender nesse ego que Descartes acentua com a superfluidade de sua função em alguns dos textos em latim, tema de exegese que deixo aqui àqueles que, aqui, podem se dedicar como especialistas. Muito bom, Lacan. O ponto nesse ego deve ser encontrado onde ele fica sendo o que se apresenta como sendo, dependente do Deus da religião. Curiosa queda do ego. O ego é solidário desse Deus. A questão de Descartes, cogito ergo sum. Porque para fundamentar o ego, ele faz um recurso ao pensamento de Deus, à noção de ideias inatas, né, a noção de infinito. É como que o ser humano tivesse as ideias imprimidas por Deus ao nascer já, né? Essa questão de cartesiano é uma questão muito difícil, certo? Tem várias vertentes sobre esse pensamento, né? Descartes é o pai da filosofia moderna. A questão do penso logo existo é o fundamento, o pensamento moderno, ele está na base da modernidade, certo? E a gente tem alguns pensadores tentando contrapor outros pensamentos a isso. Dizer, a questão, por exemplo, do inconsciente, né? onde era o eu, onde era isso, o eu devia de vir, né? Quer dizer que o eu ele não é senhor em sua própria casa, é a grande descoberta do inconsciente da psicanálise. Não o sujeito consciente, né? Consciente de si próprio, né? Autoconsciente, autotransparente para si mesmo, a questão do ego cartesiano. E vamos lá, seguindo. Singularmente, Descartes segue o caminho de preservá-la do Deus enganador, de tal forma que é seu parceiro que ganha, já que ele o preserva a ponto de levá-lo ao privilégio exorbitante de só garantir as verdades eternas ao ser seu Criador. Certo? Então, por um momento, ele leva o pensamento a uma dúvida hiperbólica, o Descartes. Né? É um momento onde ele chega, você pode ler isso no Discurso do Método. É um livro bastante conciso, de leitura fácil, porque Descartes escreve em francês, até então se escrevia em latim, no século XVII, certo? E para ele chegar nesse cogito ergo sum, penso logo existo, ele vai levar a dúvida até as últimas consequências, dizer que vamos dizer que tudo isso aqui é irreal, o mundo, as coisas que a gente vê, é uma loucura, né? Um pensamento filosófico, certo? Mas vamos duvidar, dizer que tudo isso aqui é real. Você está agora, por exemplo, você poderia estar sonhando. E porque o sonho realmente ele tem uma realidade muito viva. E você está no sonho, você sente as coisas, você vê, você toca, você sente ali a pulsão, a coisa ali, a vida, certo? Então ele comparava a vida de vigília ao sonho. E aí, mesmo no sonho, ele vai dizer que mesmo no sonho existe alguém lá que está sonhando. E nesse caso ele pode duvidar. Então no sonho ele duvida. Ele pode duvidar de tudo, mas ele não pode duvidar de que ele está duvidando do sonho lá. Pode duvidar de qualquer coisa, só não posso duvidar que eu estou duvidando. Então a certeza do eu. Tudo posso duvidar de todas as coisas, só não posso duvidar que eu existo, que eu penso. Lembrar-me-ão com certo proveito dentre aqueles que me seguem do apoio que tomei nessas exaltações, os de o peregrino querubínico, ao retomá-las no próprio rastro da introdução ao narcisismo, que eu persegui então à minha maneira no ano do meu comentário sobre o presidente Schreiber. É que se pode vacilar nessa junção, é o passo da beleza, mas é preciso vacilar direito. Angelus Silesius, Le Pèlerin Cherubinique,
Introdução ao Narcisismo, Freud. Aqui Lacan usa o verbo boiter no sentido de capengar, tropeçar ou vacilar, consoando com a frase seguinte de os dois lados que não se encaixam, ne s'emboîtent pas, em francês. E antes de mais nada, dizer-se que nela os dois lados não se encaixam. Nela os dois lados não se encaixam. É por isso que me permitirei abandonar esse ponto por um momento, para retomar por uma audácia que tive e que só repetirei ao lembrá-la, pois seria repeti-la duas vezes. Bis repetita. Poder-se dizer no exato sentido em que esse termo não significa a simples repetição. Trata-se de a coisa freudiana. Então, os escritos de Lacan, ele escreveu isso, a coisa freudiana. Olha que imagem bonita aqui no livro, vou mostrar. Então uma imagem aqui bastante interessante. Trata-se de A Coisa Freudiana, discurso cujo texto é o de um segundo discurso, por ser o da vez em que o repeti. Proferido pela primeira vez, passa esta insistência fazê-la sentirem, em sua trivialidade, o contrapé temporal gerado pela repetição. Ele o foi para uma Viena em que meu biógrafo situará meu primeiro contato com o que se deve chamar o que há de mais rasteiro no mundo psicanalítico. Especialmente com um personagem cujo nível de cultura e responsabilidade correspondia ao que se exige de um guarda-costas. Mas pouco me importa, eu estava falando por falar, tendo o desejo que fosse pelo centenário do nascimento de Freud que minha voz se fizesse ouvir em homenagem. E isto não para marcar uma vaga em um lugar desabitado, mas por este outro que meu discurso agora circunda. Que o caminho aberto por Freud não tem outro sentido que aquele que retomo. O inconsciente é linguagem. O que hoje é de comum entendimento já o era para mim, sabe-se. Assim, em um movimento talvez brincalhão por se fazer o eco do desafio de Saint-Just, elevando aos céus de cravá-la com um público de assembleia, a confissão de não ser nada mais do que o que se transforma em pó, disse ele, o que lhes fala, veio-me a inspiração de que, ao ver no caminho de Freud animar-se estranhamente como uma figura alegórica e arrepiar-se com uma nova pele a nudez com que se veste aquela que sai do poço, eu ia dar-lhe voz. Edouard de Bas-Ponsan, La Vérité Surtant depuis, quadro de 1898, Museu de Amboise. Prosopopeia, figura de retórica com a qual o orador ou escritor dá fala e ação a um ser desanimado, um animal, uma pessoa ausente ou morta. A prosopopeia. Lacan vai usar aqui mais na frente. É uma prosopopeia da qual lhes pouco, que culmina nessas palavras. Eu a verdade falo. E a prosopopeia continua. Pense na coisa inominável que, ao poder pronunciar essas palavras, chegasse ao ser da linguagem para ouvi-las tal como devem ser pronunciadas, no horror. Mas nesse desvelamento, cada um coloca o que pode. Creditemo-lo com a dramaticidade abafada, nem por isso menos derrisória, do tempo em que termina esse texto, que vocês encontrarão no número ad hoc, primeiro do ano de 1956, de L'Évolution Psychiatrique, sob o título A Coisa Freudiana.
24, Ibiden, né? Lacan, Escritos do Rio de Janeiro, Jorge Zahar. Não creio que seja por causa desse horror experimentado que se deve à acolhida bastante fria que meu auditório deu à emissão repetida desse discurso, o qual esse texto reproduz. Se a plateia teve a cortesia de reconhecer seu valor, oblativa no seu gosto, sua surdez revelou-se peculiar. Não é que a coisa que aparece no título, o tenha chocado esse auditório, não tanto quanto alguns dos meus companheiros de dileme da época. Quero dizer, dileme em uma jangada em que, por intermédio deles, vivi promíscuo e paciente durante 10 anos em prol da alimentação narcísica dos meus companheiros de naufrágio, com a compreensão jasperiana e o personalismo barato, com todas as dificuldades do mundo para nos poupar a todos de sermos pintados com o piche da alma a alma liberal. O piche do alma a alma liberal. A coisa, essa palavra não é bonita. Disseram-me textualmente. Será que ele não estaria nula estragando simplesmente esta aventura do que há de melhor na unidade da psicologia, onde, é claro, nem se cogita coisificar? Ixi! Em quem confiar? Estaríamos pensando estar na vanguarda do progresso, camarada? Não nos enxergamos como somos, e muito menos nos abordamos por baixo das máscaras filosóficas. Mas deixemos. Para medir esse mal-entendido onde importa, no âmbito do meu auditório, de então, tomarei um propósito que ali surgiu aproximadamente naquele momento e que se poderia achar comovente pelo entusiasmo que suponho. Porque espalhou alguém, e o termo ainda corre, porque ele não diz a verdade sobre a verdade. Isso comprova quão vãos eram conjuntamente meu apólogo e sua prosopopeia. Emprestar minha voz para sustentar essas palavras intoleráveis. Eu a verdade falo. Passa a alegoria. Isso quer dizer simplesmente tudo o que há de falar sobre a verdade, a única, ou seja, o que repito há tempos, que não existe metalinguagem, afirmação feita para situar todo o lógico positivismo, que nenhuma linguagem poderia dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro, uma vez que a verdade se funda no fato de que fala e não dispõe de outro meio para fazê-lo. Que sacada genial aqui, certo? Uma crítica ao neopositivismo. Emprestar minha voz para sustentar essas palavras intoleráveis. Eu, a verdade, falo. Passa a alegoria. Isso quer dizer simplesmente tudo o que há de falar sobre a verdade, a única, ou seja, o que repito há tempos, que não existe metalinguagem, afirmação feita para situar todo o lógico positivismo, que nenhuma linguagem poderia dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro, uma vez que a verdade se funda no fato de que fala, e não dispõe de outro meio para fazê-lo. É por isso mesmo que o inconsciente, que o diz ele, o verdadeiro sobre o verdadeiro, é estruturado como uma linguagem e que é por isso que eu, quando ensino isso, digo o verdadeiro sobre Freud, que soube deixar sob o nome de inconsciente a verdade falar. Quer dizer, um inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para Lacan, isso é claro. Essa falta do verdadeiro sobre o verdadeiro, que exige todos os tropeços que a metalinguagem constitui no que ela tem de falsa aparência e de lógica, é propriamente o lugar do Unverdrängung, do recalque originário atraindo para si todos os outros, sem contar outros efeitos de retórica para os quais reconhecer que só dispomos do sujeito da ciência. Unverdrängung, do recalque originário, atingindo para si todos os outros, atraindo para si todos os outros, sem contar outros efeitos de retórica para os quais reconhecer que só dispomos do sujeito da ciência. É justamente por esse motivo que,
Para lhes dar cabo, empregamos outros meios, mas nisso é crucial que tais meios não ampliem esse sujeito. De certo, o seu proveito atinge no que lhe é escondido. Mas não há outro verdadeiro sobre o verdadeiro que cubra esse ponto crucial, o não ser nomes próprios, o de Freud ou o meu, ou então essas berquinades de Babá, das quais se retém um testemunho doravante indelével, a saber, uma verdade cujo horror é da sina de todos recusar, se não esmagá-lo quando é irrecusável. Isto é, quando se é psicanalista, sob essa moda e moinho, cuja metáfora empreguei vez ou outra para lembrar por outra boca que as pedras, quando é preciso, também sabem gritar. Caramba, eloquente. Seu Lacan é eloquente, cara. Termo construído a partir do nome próprio de Arnaud Bercan, autor francês de escritos com estilo simples e ingênuo, visando instruir e distrair as crianças. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19, 37 a 41. Aí Jesus vai entrando em Jerusalém e todo mundo está Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, com ramos de figueiras, e todos estão extasiados, gritando, né? E chegam uns fariseus lá, uns mestres da lei, pedindo para Jesus mandar os discípulos dele se calar. E aí Jesus responde: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, as próprias pedras vão gritar. Se eles se calarem, as próprias pedras irão clamar. Aqui, talvez com isso mas não há outro modo verdadeiro sobre o verdadeiro que cubra esse ponto crucial. O não ser nomes próprios, o de Freud ou o meu, ou então essas berquinades de Babá, dos quais se retém um testemunho doravante indelével, a saber, uma verdade cujo horror é da sina de todos recusar, sendo, se não esmagá-lo quando é irrecusável. Isto é, quando se é psicanalista, sob essa moda e moinho, cuja metáfora empreguei vez ou outra para lembrar por outra boca que as pedras, quando é preciso, também sabem gritar. Lucas 19, 37 a 40. Talvez com isso eu seria visto justificando de não ter achado comovedora a pergunta dirigida a mim, porque ele não diz, vinda de alguém cujo empenho a montar a oficina de uma agência da verdade tornava a ingenuidade duvidosa. Logo após ter desistido do ofício a que se dedicava na minha agência, a qual não precisa de chantres, sonhando com sacristia. Será preciso dizer que temos de conhecer outros saberes que o da ciência, quando temos de tratar da pulsão epistemológica e retornar de novo àquilo de que se trata, isto é, admitir que nos é preciso renunciar em psicanálise a que cada verdade corresponda seu saber? Esse é o ponto de ruptura por onde dependemos do advento da ciência. Nada mais temos para conjuntá-los senão esse sujeito da ciência. Ainda que ele nulo me permita, e vou mais adiante em seu como, deixando minha coisa entender-se sozinha com o número, o que me parece prontamente feito, já que uma verdade que fala em pouco tem pouco em comum com um número que, na lembrança da razão pura, a fecha. A questão de Kant, né? A crítica da razão pura. É o número, a coisa em si. A coisa é algo que não se é abarcável pela razão. É um substrato inacessível à racionalidade, que Kant chama de coisa em si, né? A razão tem seus limites. Muito bacana aqui, o Lacan, ele conhece muito de filosofia, certo? Este lembrete tem a sua pertinência, pois o meio que nos servirá neste ponto, vocês me viram trazê-lo há pouco, é a causa. Não a causa como categórica da lógica, mas como causando todo o efeito. Não é a causa
como categórica da lógica, mas como causando todo o efeito. A verdade como causa. Vocês, psicanalistas, vão se recusar em assumir essa questão, ao passo que é dali que se levantou suas carreiras? Se houver práticos para quem a verdade enquanto tal supostamente age, não são vocês? Não duvidem disso. Em todo caso, é por esse ponto ser revelado na ciência que vocês conservam esse lugar espantosamente preservado naquilo que às vezes de esperança nessa consciência errante que acompanha coletivamente as revoluções do pensamento. Ainda que Lenin tenha escrito, a teoria de Marx é onipotente porque é verdadeira. Lenin, as três fontes as três partes constitutivas do marxismo. A doutrina de Marx é onipotente porque é justa. Ela é harmoniosa e completa. Ela dá aos homens uma concepção coerente do mundo, inconciliável com qualquer superstição, qualquer reação, qualquer defesa da opressão burguesa. Ela é o sucessor legítimo de tudo o que a humanidade criou de melhor no século XIX. A filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. É nessas três fontes, nessas três partes constitutivas do marxismo que pararemos brevemente. Aqui os escritos de Lenin, certo? Ele deixa vazia a imensidão da pergunta aberta por sua fala. Por quê? Supondo-se muda a verdade do materialismo em suas duas faces que são uma só, dialética e história, porque ao construir sua teoria, seu poder aumentaria. Responder com a consciência proletária e com a ação do político marxista não nos parece suficiente. Ao menos a separação de poderes se anuncia nela entre a verdade como causa e o saber posto em prática. A verdade como causa e o saber posto em prática. Uma ciência econômica inspirada no capital não conduz necessariamente a usá-lo como poder de revolução. E a história parece exigir ainda outro recurso do que uma dialética predicativa. Além desse aspecto singular, que não desenvolverei hoje, é que a ciência, se a examinamos de perto, não tem memória. Ela se esquece das peripécias das quais nasceu quando se constituiu, em outras palavras, uma dimensão da verdade que a psicanálise enfatiza deveras. Hei de precisar, sabe-se que a teoria física da matemática, após cada crise resolvida na forma ou na expressão da teoria generalizada, não poderia, absolutamente, ser tomada no sentido de passar para o geral. Sabemos que muitas vezes ela mantém no seu lugar o que ela generaliza a partir de sua estrutura anterior. Portanto, não é isso que estamos dizendo nem visando. É o drama subjetivo que custa cada uma dessas crises. Esse drama é o drama do cientista. Tem suas vítimas, das quais nada diz que seu destino se inscreva no mito de Édipo. Em todo caso, é uma questão pouco estudada. Maia, Cantor, não vou elencar uma lista desses dramas, chegando por vezes até a loucura, em que nomes de pessoas vivas logo viriam se inscrever. Onde considero que o drama do que ocorre em psicanálise é exemplar. Postulo que ele próprio, o drama, não conseguiria incluir-se propriamente no Édipo, exceto ao questioná-lo. Vejam o programa que aqui se esboça. Ele está longe de ser coberto. Vejo-o até bloqueado. Enveredo nele com prudência e, por hoje, peço-lhes que se reconheçam nas luzes refletidas de tal abordagem. Isso significa que vamos transferi-los para outros tempos, outros campos, além do psicanalítico, que reivindicam serem da verdade, magia e religião. As duas posições dessa ordem que se distinguem da ciência, o ponto de ter podido situá-las com relação à ciência. Como ciência falsa ou ciência menor, no tocante à magia, como ultrapassando seus limites e até em conflito de verdade, com a ciência quanto à segunda. Para o sujeito da ciência, convém dizer,
Ambas não passam de sombras, mas não para o sujeito sofredor com o qual havemos de lidar. Ah, vão dizer aí, lá vem ele. O que é esse sujeito sofredor senão aquele de quem tiramos nossos privilégios? E que direitos sobre ele lhe dão suas intelectualizações? Partirei para atestar do que encontro de um filósofo recém-laureado com todas as honras da faculdade. Que esse filósofo, Michel-Henri L'Essence de la Manifestation. A verdade da dor é a própria dor. A verdade da dor é a própria dor. Tá? Michel-Henri. Esse dito que deixo hoje à área que ele explora, voltarei nisso para dizer como a fenomenologia é um pretexto para a contra-verdade e qual é o status desta. Só me aproprio dele para lhes formular a pergunta a vocês, analistas. Sim ou não, o que vocês fazem tem o sentido de afirmar que a verdade do sofrimento neurótico é ter a verdade como causa? A verdade do sofrimento neurótico é ter a verdade como causa? Proponho agora, sobre a magia, parto da visão que não deixa dúvida acerca da minha obediência científica, mas que se satisfaz com uma definição estruturalista. Ela supõe o significante respondendo como tal ao significante. O significante na natureza é invocado pelo significante da encantação. Ele é mobilizado metaforicamente. A coisa, dado que ela fala, responde a nossas objurgações. É por isso que essa ordem de classificação natural que invoquei dos estudos de Claude Lévi-Strauss deixa entrever em sua definição estrutural a ponte de correspondência pela qual a operação eficaz é concebível, do mesmo modo em que foi concebida. No entanto, está aí uma redução que negligencia o sujeito. Todos sabem que a preparação do sujeito xamanizante, é essencial nisso. Observamos que o xamã, digamos, de carne e osso, faz parte da natureza, e que o sujeito correlato da operação tem de se encontrar nesse suporte corporal. É esse modo de aproximação que se exclui do sujeito da ciência. Somente seus correlatos estruturais na operação lhe são identificáveis, mas de maneira exata. É mesmo na forma de significantes que aparece aquilo que tem de ser mobilizado na natureza: trovão e chuva, meteoros e milagres. Tudo ali deve ser ordenado segundo as relações antinômicas em que se estrutura a linguagem. Tudo ali deve ser ordenado segundo as relações antinômicas que se estrutura a linguagem. Logo, o efeito da demanda tem de ser questionado por nós, no intuito de perceber se nele encontramos a relação com o desejo definida por nosso grafo. A relação com o desejo definida por nosso grafo. O grafo do desejo é complicadíssimo, tá? Uma coisa a se saber aí, todo psicanalista deve ter uma noção do que é esse grafo do desejo. Que a magia é a verdade como causa sob seu aspecto de causa eficiente. Causa eficiente, tá? São categorias aristotélicas. O saber caracteriza-se nela não somente por se manter velado para o sujeito da ciência. O saber caracteriza-se nela não somente por se manter velado para o sujeito da ciência, mas por se dissimular enquanto tal, tanto na tradição operatória quanto em seu ato. Essa é uma condição da magia. Trata-se apenas, no que vou dizer agora, da religião, de apontar a mesma abordagem estrutural, e não sumariamente. É na oposição de características de estrutura que este esboço assentará seu fundamento. Na oposição de características de estrutura. Pode-se esperar que a religião assuma na ciência um status mais franco? Pode-se esperar que a religião assuma na ciência um status mais franco? Pois,
Faz algum tempo houve estranhos filósofos a fornecerem de suas relações magia e religião a mais frouxa das definições, considerando-as essencialmente como se evoluíssem no mesmo mundo, no qual a religião, por sua vez, tem a posição envolvedora. Para nós, quanto a esse ponto delicado, em que alguns achariam de nos precaver com a neutralidade analítica, fazemos prevalecer o princípio de que ser amigo de todo o mundo não basta para preservar o lugar a partir do qual temos de operar. Na religião, a atuação anterior, o da verdade como causa pelo sujeito, entendo-se o sujeito religioso, é tomada em uma operação completamente diferente. A análise a partir do sujeito da ciência conduz necessariamente a fazer aparecerem nela os mecanismos que conhecemos na neurose obsessiva. Freud os vislumbrou em uma fulgurância que lhes dá um alcance ultrapassando qualquer crítica tradicional. Pretender calibrar neles a religião não é inadequado. A questão da neurose. Na religião, a atuação anterior, o da verdade como causa, pelo sujeito, entendo-se o sujeito religioso, é tomada em uma operação completamente diferente. A análise a partir do sujeito da ciência conduz, necessariamente, a fazer aparecerem nela os mecanismos que conhecemos da neurose obsessiva. Freud os vislumbrou em uma fulgurância que lhes dá um alcance ultrapassando qualquer crítica tradicional. Pretender calibrar neles a religião não é inadequado. Se não se pode partir de observações como esta, que a função que a revelação desempenha se traduz como uma denegação da verdade como causa, a saber, que ela nega o que funda o sujeito por estar nela como parte interessada, há pouca probabilidade, então, de atribuir à chamada história das religiões quaisquer limites, isto é, algum rigor. Digamos que o religioso entrega a Deus a incumbência da causa, mas corta nisso o próprio acesso à verdade. Então, o segundo aqui, para a gente continuar essa leitura bastante interessante, bastante profunda, certo? Lacan vai introduzir aqui a questão da verdade na religião, da religião também da neurose obsessiva, vislumbrada fulgurantemente por Freud. Bem, voltando aqui, né, a leitura sobre o Seminário 13 de Lacan, Jacques Lacan, a relação entre a psicanálise e a ciência. Tá muito bom aqui as leituras instigantes, eu vou gravar esse vídeo, vai ficar um pouco longo, mas vocês que estão interessados em assistir, podem assistir aos poucos também, certo? Porque é muito interessante, muito instigante aqui essa leitura, o texto, né? A sapiência do psicanalista francês, fenomenal, magistral, né? Genial mesmo. Lacan é denso. Dá para entender, né? É um itinerário aí de se prosseguir nas leituras, nos estudos lacanianos. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou limpar um pouco mais o óculos aqui, ficou manchado. Aqui. Bom, vamos lá. Digamos que o religioso entrega a Deus a incumbência da causa, mas corta nisso o próprio acesso à verdade. Assim sendo, ele é levado a entregar a Deus a causa de seu desejo, o que é propriamente o objeto do sacrifício. Sua demanda é submetida ao desejo suposto de um Deus que, por conseguinte, é preciso seduzir. O jogo do amor entra por aí. Interessante, né? O jogo do amor entra aí. A questão religiosa, né? Seduzir a Deus, entregar a causa, o desejo a Deus, né? Um profundo psicanalítico aqui, né? Bastante psicanálise da religião, daria esses textos, esses estudos. Desse modo, o religioso instala a verdade em um status de culpabilidade do qual resulta uma desconfiança com relação ao saber ainda mais sensível nos padres da Igreja, assim que se apresentem mais dominadores em matéria de razão.
A verdade é remetida nele, o status de culpabilidade, para fins que chamamos escatológicos, ou seja, que ela só aparece como causa final, no sentido em que é relacionada a um juízo de fim do mundo, onde o ranço obscurantista que, por esse motivo, se reporta a qualquer uso científico da finalidade. Então, as 4 causas aristotélicas, ele fala aqui das 4 causas, está na base da metafísica tradicional, que foi incorporada posteriormente por padres da escolástica, pensadores da escolástica, como dentre eles o mais importante é Tomás de Aquino, certo? Que falam referência à Igreja Católica, e essa questão da culpabilidade, certo? E escatológico. Então, as 4 causas de Aristóteles são a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. São 4 causas. É que a causa final no modelo escatológico, que se prega acerca do final dos tempos, da vinda de Cristo, certo? Do reino celeste, do paraíso, do inferno, por aí vai. Então, notei de passagem o quanto temos de aprender sobre a estrutura da relação do sujeito para com a verdade como causa na literatura dos padres, e até nas primeiras decisões conciliares. O racionalismo que organiza o pensamento teológico não é, absolutamente, como o senso comum imagina, uma questão de fantasia. Se existe fantasma, é no sentido mais rigoroso da instituição de um real que cobre a verdade. Lacan usa esse termo aqui, fantasma, como no sentido de um real que cobre a verdade, certo? Um real que cobre a verdade. É o sentido de fantasma. Não nos parece... Não nos parece em nada inacessível a um tratamento científico que a verdade cristã tenha tido de passar pela insustentabilidade da formulação de um Deus 3 em 1. Caramba. Não nos parece em nada inacessível a um tratamento científico que a verdade cristã tenha tido de passar pela insustentabilidade da formulação de um Deus 3 em 1. O poder eclesiástico se acomoda muito bem com certo desânimo do pensamento. Antes de acentuar os impasses de tal mistério, é a necessidade de sua articulação que é saudável ao pensamento, e é com ela que este deve lutar. As questões devem ser tomadas no nível em que o dogma tropeça em heresia, e a questão do filioque me parece poder ser tratada em termos topológicos. Filioque. O Concílio de Toledo III acrescenta ao símbolo de Nicéia a cláusula do filioque. Credum in spiritum sanctum, qui ex Patri filioque procedit. Creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, expressando a doutrina pela qual o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A apreensão estrutural deve ser a primeira nisso, e é a única que permita uma apreciação exata da função das imagens. O De Trinitate tem aqui todas as características de uma obra de teoria, e nós podemos considerá-lo enquanto modelo, o De Trinitate de Santo Agostinho. Se não fosse o caso, eu recomendaria aos meus alunos a se exporem. Divertimos-nos ao encontro de uma tapeçaria do século XVIII que eles verão se impor a seu olhar assim que entrarem no Mobilier Nacional. Assim que eles entrarem no Mobilier Nacional. Onde ela os espera em exposição por mais 1 ou 2 meses. As 3 pessoas representadas em uma absoluta identidade de forma, ao conversar entre si com perfeito desembaraço, às margens tênues da criação, são simplesmente angustiantes. Eu que contém uma máquina tão bem feita quanto ela, se vê confrontada
Com o casal Adão e Eva na flor do seu pecado, é realmente de natureza a ser proposto como exercício para uma imaginação da relação humana que, na prática, não ultrapassa a dualidade. Então, vamos ver aqui a frase: Adão e Eva e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no começo da criação. Adão e Eva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bacana essas imagens aí, certo? Uma visualizada boa. A criação do mundo, exposição, o século XVI europeu, tapeçarias, Paris, Mobilier Nacional, de outubro de 1965 a janeiro de 1966. Catálogo da exposição publicado em 1965 em Paris pela Reunião dos Museus Nacionais de Paris. Mas que meus ouvintes se armem primeiro com Agostinho. Assim pareço ter totalmente definido características das religiões da tradição judaica. Provavelmente sejam feitas para nos demonstrarem o interesse disso, e não me conformo em ter tido de renunciar a relacionar ao estudo da Bíblia a função do nome do Pai. Resta que a chave seja de uma definição da relação do sujeito com a verdade. Os Nomes do Pai, Paris, 20 de novembro de 1963. Única sessão do seminário interrompido. Creio poder dizer que é na medida em que Claude Lévi-Strauss concebe o budismo como uma religião do sujeito generalizado, a saber, como comportando uma diafragmatização da verdade como causa, indefinidamente variável, que ele enaltece a utopia de vê-la harmonizar-se como reino universal do marxismo. Talvez seja fazer muito pouco caso das exigências do sujeito da ciência e confiar demais no surgimento, na teoria, de uma doutrina da transcendência da matéria. Quanto ao que ocorre com a ciência, não é hoje que posso dizer o que me parece ser a estrutura de suas relações com a verdade como causa, já que nessa progressão deste ano deve contribuir para isso. Abordá-la-ei através da estranha observação de que a prodigiosa fecundidade de nossa ciência deve ser questionada em sua relação com o aspecto do qual a ciência se sustentaria, que, da verdade como causa, ela nem iria querer saber. Reconhece-se aí a fórmula do Verwerfung fora clusão, que viria juntar-se aqui em uma série fechada, o Verdrängung, recalque, e o Verneinung, denegação, cuja função, acredito, vocês reconheceram de passagem na magia e na religião. Certamente o que dissemos das relações do Verwerfung com a psicose fora clusão, Verwerfung, especialmente como o Verwerfung do nome do Pai vem aqui, aparentemente se opor a essa tentativa de identificação estrutural. No entanto, quando percebemos que uma paranoia bem-sucedida apareceria como o encerramento da ciência caso a psicanálise fosse levada a representar essa função, quando, por outro lado, reconhecemos que a psicanálise é essencialmente o que reintroduz na consideração científica o nome do Pai. Aí não temos avançado aparentemente, já que parece que reencontramos o mesmo impasse, mas tem-se a sensação de que é a partir desse impasse que progredimos e de que, em algum lugar, podemos ver se desatar o quiasma que parece criar obstáculos. Talvez o ponto atual em que se encontra o drama do nascimento da psicanálise e a astúcia que nele se esconde, burlando-se da astúcia consciente, devam ser levados em consideração, pois não fui eu quem introduziu a forma da paranoia bem-sucedida. Paranoia bem-sucedida. Tive êxito onde o paranoico fracassa. Carta para Ferenczi, outubro de 1910, Freud. Le goût de la psychanalyse, por Liliane Feinsilber.
De certo, será preciso que eu indique a incidência da verdade como causa na ciência deve ser reconhecida sob o aspecto da causa formal, mas será para esclarecer que a psicanálise, ao contrário, acentua seu aspecto de causa material. Tal se apresenta justamente sua originalidade na ciência. Essa causa material é, propriamente, a forma de incidência do significante que nela eu defino. Pela psicanálise, o significante se define, em primeiro lugar, como agindo separadamente de sua significação. Significante. Lembremos, pela psicanálise, o significante se define, em primeiro lugar, como agindo separadamente de sua significação. É a figura, o caráter literal que a configuração copulativa delineia quando, surgindo fora dos limites da maturação biológica do sujeito, ela se imprime efetivamente, sem poder ser o signo que se articula efetivamente com a presença do parceiro sexual, isto é, seu signo biológico. Lembremos-nos de nossas fórmulas que diferenciam o significante e o signo. Lacan, nos escritos, na página 903. É a figura, o caráter literal que a configuração copulativa delineia quando, surgindo fora dos limites da maturação biológica do sujeito, ela se imprime efetivamente, sem poder ser o signo que se articula efetivamente com a presença do parceiro sexual, isto é, seu signo biológico. Lembremos-nos de nossas fórmulas que diferenciam o significante e o signo. Recordemos de passagem que, na psicanálise, a história é outra dimensão que a do desenvolvimento, que é uma aberração tentar determiná-la por este. A história só se desenrola em contratempo do desenvolvimento. Ponto este do qual a história, enquanto ciência, talvez tivesse de tirar proveito, se quiser escapar à subjugação sempre presente a uma concepção proverbial de seu curso. Ponto este do qual a história, enquanto ciência, talvez tivesse de tirar proveito, se quiser escapar à subjugação sempre presente a uma concepção providencial de seu curso. Em suma, reencontramos aqui o sujeito do significante, tal como o articulamos no ano passado, veiculado pelo significante em sua relação com o outro significante. Ele deve ser rigorosamente distinguido tanto do indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica identificável como objeto da compreensão. Genial, genial. Essa parte aqui de Lacan. Eu vou diminuir um pouco a luz aqui. Um pouco aqui essa luz. Certo? Então, aqui, ó. Recordemos de passagem que na psicanálise, a história é outra dimensão que é a do desenvolvimento e que é uma aberração tentar determiná-la por este. A história só se desenrola em contratempo do desenvolvimento. Ponto este do qual a história, enquanto ciência, talvez tivesse de tirar proveito, se quiser escapar à subjugação sempre presente a uma concepção providencial de seu curso. Providencial. Em suma, reencontramos aqui o sujeito do significante tal como o articulamos no ano passado, veiculado pelo significante em sua relação com o outro significante. Ele deve ser rigorosamente distinguido tanto do indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica identificável como objeto da compreensão. Certo? Isto é, dito em termos mínimos, a função que atribuo à linguagem na teoria, ela me parece comparável com um materialismo histórico que deixa aí um vazio. Talvez a teoria do objeto A encontre aí seu lugar. Essa teoria do objeto A é necessária, como veremos, para uma integração correta da função da causa, no tocante ao sujeito do saber e da verdade.
Vocês puderam reconhecer de passagem nos 4 modos de sua refração, que aqui acabam de ser recenseados, o mesmo número e uma analogia de indicação nominal que podem ser encontradas na física de Aristóteles. Não é por acaso, pois essa física não deixa de ser marcada por um logicismo que conserva ainda o sabor e a sapiência de um gramaticismo original. Tossalta garton agitimon to diati periei lefen interroga-se. Vamos ver aqui em grego, né? Um texto de Aristóteles, cara, é erudito pra caramba. Até em grego o cara tá colocando texto aqui em grego, cara. Fenomenal. Aristóteles, segundo livro, capítulo 7, né? Oti denastin aitia kai roti tossalta ton aritmon rossa famen delon tossalta gar ton aritmon to dia tipe Tiperieilefen. É manifesto que há causas, e que o número dessas causas é mesmo tal como estabelecemos, já que a busca da causa engloba justamente esse tanto de questões. É manifesto que há causas, e que o número dessas causas é mesmo tal como estabelecemos, já que a busca da causa engloba justamente esse tanto de questões. Certo? Ele vai colocar aqui. Permanecerá válido para nós que a causa seja exatamente a mesma ao se polimerizar. Tossalta gar ton aretimon to diati perieilepsen. Exatamente. Essa exploração não tem como polimerizar. Essa exploração não tem como único objetivo lhes dar a prerrogativa de uma apreensão elegante desses ambientes que escapam por si mesmos de vossa jurisdição, entendam, magia, religião e até ciência, mas na realidade lembrar-lhes que enquanto sujeito da ciência psicanalítica e a solicitação de cada um desses modos da relação com a verdade como causa que vocês hão de resistir. Mas não é no sentido em que vocês o entenderão em primeiro lugar. A magia somente é para nós tentação a projetarem suas características sobre o sujeito com que vocês lidam para psicologizá-lo, isto é, desconhecê-lo. O pretenso pensamento mágico, que sempre é o do outro, não é um estigma com o qual vocês possam alfinetar o outro. Ele é tão válido para seu semelhante quanto em vocês mesmos, nos limites mais comuns. Ele está no princípio de qualquer transmissão de ordem. Em suma, o recurso ao pensamento mágico não explica nada. O que se trata de explicar é sua eficiência. Quanto à religião, ela deve, de preferência, nos servir de modelo a não seguir para a instituição de uma hierarquia social, em que se mantém a tradição de certa relação com a verdade como causa. Que é uma crítica à religião, né? Então, quanto à religião, ela deve de preferência nos servir de modelo a não seguir para a instituição de uma hierarquia social, em que se mantém a tradição de certa relação com a verdade como causa. A simulação da Igreja Católica, que se reproduz cada vez que a relação com a verdade como causa toca o social, é particularmente grotesca em uma certa internacional psicanalítica pela condição que ela impõe à comunicação. Será preciso eu dizer que na ciência, ao contrário da magia e da religião, o saber se comunica?
Mas é preciso insistir que não é somente porque é costume, mas porque a forma lógica dada a esse saber inclui o modo da comunicação como suturando o sujeito que ele implica. Tal é o primeiro problema que a comunicação em psicanálise levanta. O primeiro obstáculo para com seu valor científico é que a relação com a verdade como causa, sob seu aspecto material, permaneceu negligenciada no seu círculo de trabalho. Concluiria, voltando para o ponto de onde comecei hoje, a divisão do sujeito. Esse ponto é um nó. Recordemos onde Freud o desata. Nessa falta do pênis da mãe em que se revela para o sujeito a natureza do falo. Nessa falta do pênis da mãe em que se revela para o sujeito a natureza do falo. O sujeito divide-se aqui, diz Freud, com respeito à realidade, vendo ao mesmo tempo abrir-se o abismo contra o qual se abrigará com uma fobia e, por outro lado, cobrindo-o com essa superfície onde erigirá o fetiche. Ou seja, a existência do pênis como mantida, embora deslocada. De um lado, extraindo o nada do nada de pênis. O nada de do nada de pênis. A ser posto entre parênteses para transferi-lo para o nada, ou passo de saber, que é o passo hesitação da neurose. Do outro lado, reconheçamos a eficácia do sujeito nesse gnômon, que ele erige ao lhe apontar a toda hora o ponto da verdade, revelando do próprio falo, que ele nada mais é do que esse ponto de falta que ele indica no sujeito. Esse índex é também aquele que nos aponta o caminho por onde queremos ir, este ano, a saber, por onde vocês mesmos recuam, enquanto psicanalistas, por nessa falta serem solicitados. Possível jogo de palavras aqui com par. Deixa eu ver aqui, 36, com par. Que em francês é negação, mas também o substantivo passo. Portanto, o pas de, traduzido aqui, nada de, chega a ser o pas hésitation, que muito provavelmente deve ser entendido como passo hesitação, ou passo hesitante no caso da neurose. Então, o sujeito divide-se aqui, diz Freud, com respeito à realidade, vendo ao mesmo tempo abrir-se o abismo contra o qual se abrigará com uma fobia, e por outro lado, cobrindo-o com essa superfície onde erigirá o fetiche, ou seja, a existência do pênis como mantida, embora deslocada. De um lado, extraindo o nada do nada de pênis, a ser posto entre parênteses para transferi-lo para o nada, ou passo de saber, que é o passo hesitação da neurose. Do outro lado, reconheçamos a eficácia do sujeito nesse gnômon, que ele erige ao lhe apontar a toda hora o ponto da verdade, revelando do próprio falo que ele nada mais é do que esse ponto de falta que ele indica no sujeito. Esse índex é também aquele que nos aponta o caminho por onde queremos ir este ano, a saber por onde vocês mesmos recuam, enquanto psicanalistas, por nessa falta serem solicitados. Muito bom. Aqui a gente terminou a lição 1, tá? Do seminário 3, na verdade. Espero continuarmos no nosso próximo encontro, tá? Então, agradecendo aí a participação de todos por ter a paciência de escutar e aprofundar mais esses estudos lacanianos.